Dicas práticas para quem está usando hormônio do crescimento. Eu sou a doutora Lorena Mato, endocrinologista e endocrinopediatra, e antes de continuar, convido vocês a se inscreverem em nosso canal. Já são 1 milhão de pessoas que se beneficiam dessas informações que a gente prepara com muito cuidado. Aproveite para compartilhar, curtir, isso faz esse vídeo atingir mais pessoas e beneficiar mais pessoas com essas informações. Então vamos lá, você está usando, seu filho está usando hormônio do crescimento, filho ou filha, algumas dicas aqui bem práticas que vão te ajudar. Primeiro, a medicação tem que ser mantida refrigerada, senão ela perde a eficácia. Sempre deixar na geladeira, mas nunca congelar. Se houve alguma alteração na temperatura e acabou congelando, você viu sinais de congelamento ali, não dá mais para utilizar esse medicamento. E essa manutenção e refrigeração é importante inclusive em viagens. Viagens de carro, ônibus, avião, essa medicação tem que ser levada em bolsa térmica com aqueles gelinhos, aqueles géis de resfriamento, para que ela se mantenha numa temperatura adequada por um longo período e não perca a sua eficácia. Então é importante que você leve, se for de avião, na mala de mão, e em qualquer outra situação, deixe sempre com você, na sua mala, na sua bolsa. Se for viajar de carro, não vai botar no porta-luvas ou no bagageiro, porque é um lugar onde a temperatura oscila mais. Então, deixe na sua mala de mão, deixe com você, tanto em viagem de avião. Viagem de avião pode ser necessário a receita médica, então peça para o seu médico fazer a receita médica para você documentar que você precisa usar aquela medicação, e mantenha refrigerado, senão vai perder eficácia. Outra dica, o hormônio do crescimento tem que ser tomado à noite para respeitar a fisiologia do organismo. A maior produção de hormônio do crescimento é noturna, então a aplicação é à noite, por mais desconfortável que possa ser para a criança, na hora que ela vai dormir, ter que aplicar uma injeçãozinha, mas com o tempo ela acostuma e o ideal é que seja aplicado à noite. Então não se esqueça desse detalhe, faz parte da fisiologia. Existem algumas canetas que têm um esconde-agulha, que é um mecanismo que a agulha não aparece. Você encosta na pele, tem aquela picadinha, mas a criança não vê a agulha. Então isso é muito importante para trazer um conforto para a criança e para a família que está aplicando toda noite aquela medicação. Então, aplicar à noite também é muito importante. Outra dica, é possível a gente fazer o que a gente chama de um pequeno descanso, um dia de descanso da medicação toda semana. Algumas famílias acham que isso é pior, porque afinal já está ali na rotina de aplicar todo dia à noite, então é melhor que se aplique todo dia à noite a medicação, mas outras famílias gostam de negociar isso com a criança acaba gostando. Então, fale com o seu endocrinopediatra se é melhor ou não e qual seria a dose da medicação que teria que ser aplicada para você fazer esse dia de descanso. Como que funcionaria? Eu aplico dos 7 dias da semana, 6 eu aplico a medicação e 1 eu dou um descanso para a criança, no sábado, no domingo, enfim. E aí essa dose tem que ser calculada para essa modalidade de aplicação. Isso é possível ser feito com muita segurança, sem atrapalhar o tratamento da criança. Então, se você acha que aí na sua casa vai funcionar esse dia de descanso, vai ser melhor, fale com o endocrinopediatra que dá para ser calculada uma dose de hormônio, essa dose que seria dada ser diluído nos outros dias e não ter nenhum prejuízo no tratamento da criança. E, por fim, em breve vai chegar a medicação no Brasil, muito provavelmente nesse ano de 2024, a medicação semanal, o GH semanal, que vai trazer muito conforto para as famílias no sentido de aplicação. Então, essa dica de aplicar todo dia à noite, dicas práticas em relação a resfriamento, a esse dia de folga que pode ser feito, ainda que uma novidade para vocês que pode ter quem sabe nesse ano chegar a medicação que traz essa aplicação semanal, o que traz um grande conforto. Não deixe de perguntar para o endocrinopediatra dos seus filhos sobre essa disponibilidade de novo medicamento. Espero que tenha sido útil, Se tem alguma pergunta, deixe aqui nos comentários, encaminhe para alguém e até os próximos vídeos.